Olá aos interessados. Este vai ser um vídeo avaliativo da disciplina de Geometria Analítica do professor Juracélio Ferreira Lopes, do IFISP de Araraquara. Para o estudo da reta, vamos estudar as equações da reta no espaço 3D, considerando um ponto A com as coordenadas x, y e z1 e um vetor diretor V dadas as coordenadas A, B, C. Desse modo, nós podemos chegar que a equação vetorial dessa reta R é dada por x igual a x1 mais t vezes a. Para cada uma das equações dessa expressão vetorial, nós podemos encontrar a expressão paramétrica apenas isolando os vetores e as coordenadas, cada uma com sua respectiva. X igual a x1 mais at, y igual a y1 mais bt, z igual a z1 mais ct. O próximo passo é a equação simétrica da reta, onde a gente isola o t e conseguimos igualar as expressões dessa forma. Assim, a gente consegue chegar na equação reduzida, que é quando podemos pegar um valor, uma coordenada, e expressar em termos de outra coordenada. No caso aqui nós temos o y expressado em termos de x, assim como o z também está expresso em termos de x. Agora vamos estudar retas paralelas. As duas retas são paralelas, símbolo de paralelo, quando seus vetores diretores são proporcionais. Aqui nós temos equações paramétricas de três retas para exemplificar. No caso, primeiro, a reta R, a reta S, nós mantemos o vetor diretor e alteramos os pontos. Como o vetor diretor corresponde à reta, nós podemos dizer que essas duas retas R e S são a mesma, já que numa reta podemos ter infinitos pontos, considerando o mesmo vetor diretor. Porém, para a reta T, nós temos o vetor diretor dobrado, ou seja, duas vezes o vetor diretor das retas R e S. 3t agora vale 6t, o t vale 2t e o menos 2t agora vale menos 4t, ou seja, o dobro. Sendo proporcional, portanto, a reta t é paralela às retas R e S. E quando duas retas são ortogonais, ou seja, 90 graus? Quando seus vetores diretores forem ortogonais. No caso, R1 for ortogonal a R2, se somente se o vetor diretor da reta 1, produto escalar com o vetor diretor da reta 2 for igual a zero. Aqui nós temos um exemplo para isso. Então, dado um vetor diretor V1 valendo 1, menos 2 e 4, e um vetor diretor 2 valendo menos 2, 1 e 1, fazendo a multiplicação escalar, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1 e 4 vezes 1, nós chegamos que em menos 2 mais 4, ou seja, menos 4 mais 4 igual a zero. Portanto, essas retas dadas por esses dois vetores diretores são ortogonais. E para finalizar, ângulo entre retas. Ângulo entre duas retas pode ser dado por essa expressão. Também podemos expressar como sendo o arco cosseno da mesma expressão igual a θ, uma vez que o cosseno do ângulo que vai resultar na expressão calculada. Agora vamos resolver rapidamente um exercício do livro Vetores e Geometria Analítica do Paulo Winterle, segunda edição, da página 119, exercício 5. Nos dá que a reta R passa pelo ponto A, 4 menos 3 menos 2, e é paralela à reta S, dada por essa expressão paramétrica. Se um ponto P qualquer pertence à reta R, determine M e N sendo componentes do ponto P. Então, nós temos que a equação paramétrica da reta R, a gente tem que achar, e nós temos que o vetor diretor da reta S é dado pelos componentes do seu vetor diretor encontrados aqui multiplicados por t, sendo 3, menos 4 e menos 1. O nosso ponto A é dado por essas coordenadas. Então, a nossa reta R, ela, por ser paralela à reta S, possui o mesmo vetor diretor. Por passar pelo nosso ponto A, possui as coordenadas do nosso ponto A como definição. Então, chegamos que a equação paramétrica da reta R é 4 mais 3t, y igual a menos 3 menos 4t, z igual a menos 2 menos t. Dado isso, nós podemos substituir pelas coordenadas do nosso ponto P, que queremos encontrar na reta R. De forma que M, que é a coordenada x do ponto P, é igual à coordenada x da nossa reta, assim valendo para o N e para o Z. Porém, o nosso z é o único valor, a única expressão que temos onde podemos encontrar e isolar um valor, no caso o t, chegando em t menos 3. Dado em posse desse valor, a gente pode substituir nas outras duas expressões e encontrar os valores, ficando m igual a 4 mais 3 vezes t, que aqui é menos 3. Então, nós temos que 4 menos 9 igual a menos 5, esse é o valor de m. A mesma coisa para n.
nós temos a expressão menos 3 menos 4t, substituindo t pelo valor de menos 3, nós chegamos menos 3 mais 12 igual a 9, ou seja, m vale 5 e n vale 9, a resposta do nosso exercício. Agora, para as equações no plano, vamos considerar o ponto A, o vetor diretor n, a expressão dada aqui, e um vetor e um ponto qualquer P, dado por x, y, z. Temos então a equação geral do plano, dada por essa expressão aberta, conforme ilustrado aqui. A partir da equação geral, podemos encontrar a equação segmentária do plano, que é quando um plano intercepta os eixos coordenados nos pontos P, Q e R, dessa forma, sendo que P, Q e R são diferentes de zero. Então, o plano P admite a equação x sobre P mais y sobre Q mais e sobre R igual a 1, ilustrado dessa seguinte maneira. Essa expressão só não vale quando o plano é paralelo a um dos eixos, o que raramente ocorre. Para a equação vetorial do plano, vamos considerar que, sendo A um ponto x0 e y0 conhecido, pertencente ao plano, e dois vetores não paralelos entre si, porém paralelos ao plano U e V, então um ponto P qualquer pertence a π se e somente se existem números reais h e t, tais que satisfaçam a equação, da seguinte maneira. Nós temos o vetor V e um vetor U paralelos e pertencentes ao plano. Multiplicando esses dois vetores por constantes t e h, nós podemos expressar qualquer ponto no plano. E essa aqui é a expressão algébrica que representa. Qualquer ponto vai ser igual a um ponto conhecido no plano que multiplica um vetor vezes uma constante mais outro vetor vezes outra constante. Assim como na equação da reta, a equação paramétrica do plano é obtida a partir do isolamento dos valores da expressão anterior na seguinte forma: x igual a x0 mais h vezes a1 mais t vezes a2, dado esses valores aqui. Isso para as três coordenadas, e sabendo que h e t pertencem aos reais. Esses são os parâmetros, porque eles que vão dar a posição de um ponto qualquer no plano. Dando continuidade, então, para estudar os planos paralelos, nós temos que lembrar que um plano é dado por um vetor normal, 90 graus a ele. E assim como os vetores paralelos são proporcionais, então nós podemos definir aqui que m é proporcional a n, então os planos correspondentes a esses dois vetores também são paralelos. Ou seja, sendo m3, 1 e menos 2, multiplicando por 2, nós obtemos 6, 2 e menos 4, sendo então proporcionais e então paralelos. Já dois planos são perpendiculares quando os seus vetores normais respeitarem a seguinte expressão. Então, π1 é perpendicular a π2 se e somente se o vetor diretor n1 for perpendicular ao vetor diretor n2. E isso se dá se e somente se da mesma forma que uma reta e um vetor, quando o produto escalar entre esses dois for igual a zero. Então, isso garante que os planos são perpendiculares. Da mesma forma, podemos expressar o ângulo entre planos da seguinte forma, com a mesma expressão para retas e vetores. Esse gráfico expressa que o vetor normal é um plano e faz um ângulo com o vetor normal a outro plano, então nós podemos considerar esses dois vetores para os cálculos. Já a intersecção entre planos, desde que eles sejam não paralelos, é sempre dada por uma reta, ou seja, aqui nós temos π1 dado por essa expressão e um plano π2 dado por essa expressão. A reta R é a reta que intercepta os dois planos ao mesmo tempo, respeitando esse sistema de equações. Porém, aqui nós temos três incógnitas e duas equações, o que nos dá infinitos pontos pertencentes à reta. Então, para resolver isso, nós podemos igualar as duas expressões e simplificar. Dessa forma, chegamos na expressão de uma reta, que quando isolamos em termos de uma variável, nós chegamos à equação paramétrica reduzida, sendo essa daqui a expressão da reta que faz a interseção entre os dois planos desejados. Agora vamos fazer o exercício de fixação de planos, e esse exercício também é do livro de Vetores e Geometria Analítica do Paulo Interle, segunda edição, página 148, exercício 32A. Esse exercício nos dá aqui determinar o ângulo entre os seguintes planos, sendo π1 expresso por essa equação e um plano π2 expresso por essa equação.
Como dito anteriormente, para encontrar o ângulo entre dois planos, nós precisamos encontrar o vetor diretor desses dois planos. Então, o vetor diretor de π1 é dado por n1, sendo 1, menos 2 e 1, os números que acompanham os eixos na expressão do plano. É a mesma coisa para o n2, então obtemos 2, menos 1 e menos 1. 2, menos 1 e menos 1. Aplicando a fórmula da expressão de ângulos entre vetores, nós temos então que o arco cosseno da expressão de cima, da multiplicação escalar dos vetores, 2 vezes 1, mais menos 2 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 1, sobre o módulo do vetor 1 vezes o módulo do vetor 2, nos dará o θ, ou o ângulo desejado. Então, nós temos que o arco cosseno de 3 sobre 2 vezes raiz de 6 é o mesmo que 3 sobre 6, que é o mesmo que meio, ou seja, arco cosseno de meio é igual a 60 graus, ou seja, a resposta dos dois planos desejados.